Salve, salve galerinha do canal Calculando Ideias. Hoje a gente está aqui para um vídeo sobre lei de Wien. E essa é uma lei muito interessante porque é uma lei de corpos negros, tá? Lembrando, o que é corpos negros? O que são corpos negros, galera? São corpos que absorvem toda a radiação que eles têm, certo? Que eles recebem, tá? Então vamos para a nossa ideiazinha básica. Qual que é a nossa ideia, galera? A lei de Wien, ela serve para calcular a temperatura desses corpos. Professor, como assim? Todo corpo, galera, quando ele é aquecido, ele emite radiação, tá? Nós emitimos radiação. Então, um corpo, quando ele é aquecido muito, ele emite uma certa radiação. Então, quando a gente olha lá o gráfico do corpo, né, essa radiação eletromagnética é uma onda, tá? Um corpo que tem 3.000 graus Celsius, ele emite lá um determinado tipo de quantidade de radiação. Um corpo que tem uma temperatura muito mais elevada, ele vai emitir uma outra quantidade de radiação, tá bom? A gente vai pegar o quê? Esse valor máximo, tá? Do comprimento dessa onda que ele emite, uma parte desse comprimento, que vai ser o comprimento máximo que ele emite, e a gente vai conseguir medir a temperatura desse corpo através da constante de Wien, tá? Ela é uma constante, que significa que ela não muda. Sempre que eu pegar para qualquer corpo que eu posso analisar como um corpo negro, eu pegar aqui, ó, o lambda máximo daquela onda, certo? O tamanho daquela onda, vezes a temperatura daquele corpo que está emitindo aquela onda, pode ser uma estrela, por exemplo, nós vamos conseguir a constante de Wien. Como nós já sabemos a constante, a gente vai calcular ou a temperatura ou o nosso querido lambda. Então, vem comigo para um exercício que é mais tranquilo. Vamos lá então, galera. Ó, primeira coisa que a gente tem que fazer, anotar as informações que o exercício nos dá. Então vamos lá. O exercício nos deu o lambda, ele disse que é 300 nanômetros, tá bom? Ele perguntou qual é a temperatura, a gente não sabe. E a constante de Wien, coloco aqui para vocês, nossa constante B vale 2,8 vezes 10 elevado a menos 3 Kelvin, menos 3 metros Kelvin, tá bom? Essa é a nossa querida constante de Wien. Fechou? Então como que a gente vai fazer essa conta aqui? Essa conta é simples. Basta a gente lembrar da nossa querida lei de Wien, que é o quê? É o nosso lambda vezes a temperatura, e isso daqui vai ser igual ao nosso querido B. Nós já sabemos o lambda, tá? Queremos saber a temperatura. Então, esta parte aqui, ó, o lambda, vai passar para o outro lado, fazendo o inverso. Tá multiplicando, vai passar dividindo. Obviamente, isso é verdade? Pelo princípio da igualdade, né? O jeito correto de se fazer, não. Mas é um truquezinho que a gente funciona, tá? Então, vamos lá. Temperatura igual a B dividido por lambda. Aí, professor, eu preciso lembrar desta forma? Não. Você tem que saber trabalhar com equações. Saber brincar com equações. Que é o que a gente faz para ficar mais inteligente, certo? Vamos lá então. Para a gente saber a temperatura de um corpo, basta a gente pegar a constante e dividir pelo comprimento de onda. Uma divisão. Então vamos fazer isso aqui, certo? Saca só. 300 nanômetros, galera. Isso daqui é a mesma coisa que 300 vezes 10 elevado a menos 9. Tem que lembrar que nanômetros é vezes 10 elevado a menos 9. Vamos fazer essa conta aqui então, tranquilinho, tá? Vamos lá. Nossa temperatura vai ser constante B, 2,8 vezes 10 elevado a menos 3, dividido pelo 300 vezes 10 elevado a menos 9. Então, a primeira coisa que a gente faz é essa divisão aqui entre os números e depois a gente trabalha com a potência. Então, vamos lá. 2,8 dividido por 300. Não dá para dividir números com vírgula, então a gente adiciona vírgula aqui, certo? Igualamos as casas decimais e nós temos aqui, ó, 28 dividido por 3.000, tá? Agora a gente precisa igualar essas casas aqui para a gente poder fazer a conta, tá? Então, ó, adiciono um zero aqui, 0 e vírgula. 280 não dá, então adiciono mais um zero, mais um zero. 2.800 também não dá, então eu vou ter que adicionar mais um aqui e mais um aqui. A gente tem 28.000. Se a gente for analisar a tabuada do 3, tá bom? Nós vamos entender que é 3 vezes o 9, que chega perto, dando 27.000, tá bom? 28.000 menos 27.000, isso aqui vai dar 1.000 de diferença, né? 1.000 não dá para dividir por 3.000,
Então a gente adiciona mais um zero, o que vai chegar próximo aqui é o 3. E esse número aqui pra gente, ele já tá bom, tá? 2 números depois da vírgula é o que a gente precisa. Então a nossa temperatura aqui, ó, vai ser 0,0093. E agora a gente precisa lidar com a potência. Eu tenho 10 elevado a menos 3, 10 elevado a menos 9. Eu faço o quê? Potência de base igual. Fazendo uma divisão, eu subtraio o expoente. Então eu tenho que ter menos 3, certo? Que é o primeiro expoente, subtraído do segundo expoente, que é menos 9, tá? Isso daqui vai nos dar 6 como expoente, tá? Então isso aqui vai ficar vezes 10 elevado a 6. O que é vezes 10 elevado a 6, galera? Significa que a minha vírgula vai ter que andar 6 casas aqui, tá bom? Então, ó, 0,0093. Ela vai ter que andar 6 casas. Então, ó, vai andar 1, 2, 3, 4. Não tem casa para andar mais, professor. A gente adiciona 0, certo? 5, 6. A nossa vírgula vai ter que ficar aqui atrás, por isso eu coloco um 0 a mais, tá bom? Que número que é esse? Vamos escrever, ó, 0,009300,0. A nossa vírgula tá onde ela deveria estar. Obviamente, galera, esses zeros aqui não importam, né? Zeros à esquerda, neste caso não vai importar. Então a gente tem como resposta aí, ó, 9.300, tá? Essa é a nossa temperatura. Como a temperatura no sistema internacional é Kelvin, isso aqui também vai ser Kelvin, que é uma medida de temperatura. O nosso é grau Celsius, mas o sistema internacional é grau Kelvin, tá bom? Então temos aí a resposta, vamos para mais um exercício. Bom, saca só então, galera. A gente tem uma lâmpada incandescente e ela tem um filamento ali que atinge uma temperatura de 2500 Kelvin, tá bom? Qual é o comprimento de onda de pico da radiação emitida pelo filamento? Galera, se ele te deu temperatura e está pedindo comprimento de onda, muito provavelmente isso aqui é lei de Wien. É a lei que relaciona o comprimento de onda máximo emitido por um corpo e a sua temperatura. Então a gente tem aqui, ó, que o nosso querido lambda máximo vezes a nossa querida temperatura vai ser igual a constante de Wien B, tá bom? Vamos lá, se a gente quer calcular o comprimento de onda, a nossa temperatura precisa sair, certo? Ela está multiplicando, vai para o outro lado lá, dividindo, e a gente fica com o seguinte, que o nosso lambda máximo vai ser igual a constante B dividido pela nossa temperatura. Basta a gente fazer essa conta aqui, tá? Então vamos fazer aqui, ó, nossa temperatura, temperatura não, o nosso comprimento de onda vai ser quanto? 2,8 vezes 10 elevado a menos 3, essa é a constante de Wien, dividido pela nossa querida temperatura. Nossa temperatura é 2500, tá? Kelvin. Como esse daqui, ó, não tem, né, potência de base 10, eu posso escrever o 2500 como uma potência de base 10. Pode mesmo, professor? Lógico que eu posso. Vou ensinar você, tá bom? O 2500, ó, saca só, 2500, tá? Aonde está a vírgula dele? A vírgula dele está no final, tá aqui, certo? Para eu escrever isso aqui em forma de potência, eu preciso ver se a minha vírgula vai andar para a esquerda ou para a direita. Nesse caso, nossa vírgula vai andar para a esquerda, tá bom? Quer dizer que a gente está transformando um número maior em um número menorzinho, tá? Então a gente vai ter um expoente positivo, tá? Vamos lá. Quantas casas isso aqui vai andar? Ó, a vírgula está aqui, ela vai andar 1, 2, ela vai andar 3. Então o nosso número vai ser 2,5, porque a vírgula deveria estar aqui, vezes 10 elevado a 3, tá? Professor, esses dois números que estão aqui, eles são iguais? Sim, são iguais. Só escrevi eles de maneira diferente, tá bom? Então eu vou usar isso aqui, tá? Vai ficar 2,8 vezes 10 elevado a menos 3, tá? Dividido aqui pelo nosso querido aqui, ó, 2,5 vezes 10 elevado a 3. Dividir 2,8 por 2,5, professor. Os dois já tem casa decimal, tá? Então, ó, vai ficar 28 dividido por 25. Da onde que saiu isso? Saiu porque o quê?
O 2,8 tem uma casa decimal, o 2,5 também tem uma casa decimal, já estão igualados. Eu tiro a vírgula e faço a conta, tá? Isso aqui vai dar 1,25, vai sobrar 3 isso aqui. Se eu adicionar o zero aqui e a vírgula aqui, vai dar 1 de novo, tá? Então a resposta aqui vai ser 1,1, tá bom? Vezes do 10 elevado a quanto? Lembra lá, potência de mesma base, eu subtraio os expoentes. Então eu tenho que fazer, olha lá, ó, menos 3, que é o primeiro expoente, o de cima, menos o outro de baixo. O de baixo é 3, tá? Isso aqui vai ficar menos 3, que é igual a menos 6, tá bom? Então isso aqui é menos 6. Professor, como que eu sei qual comprimento de onda é esse? Galera, para a gente saber qual comprimento de onda é, a gente precisa fazer com que apareça um menos 9 aqui em cima. Professor, como que eu vou fazer com que apareça um menos 9 ali em cima, tá? Saca só, ó, o nosso é 1,1 vezes 10 elevado a menos 6. Isso aqui, por causa do expoente negativo, é um número muito pequeno, galera. Para eu fazer esse número muito pequeno ficar grande, esse expoente aqui, negativo, vai ter que ficar ainda mais negativo, né? Vai ter que ser menos 7, menos 8, menos 9. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar zeros aqui, ó, zeros. 1, 2, 3, tá bom? E a gente vai aumentar esse número vai ficar maior, tá? Então, saca só. Já tá vezes 10 elevado a menos 6. Se eu passar para cá, vai dar 10 a menos 7. Se eu passar para cá, 10 a menos 8. E para cá, 10 elevado a menos 9, que era o que eu queria. Então vai ficar como? Vai ficar 1, 1, 0, 0,0 vezes 10 elevado a menos 9. Todos esses são os mesmos números, professor? Sim, são os mesmos números. E 10 elevado a menos 9, a gente sabe como que a gente chama esse prefixo aqui, né? Ó. Como a gente está falando de comprimento de onda, 10 elevado a menos 9, isso é nanômetro. Então a gente tem 1.100 nanômetros, tá? Se você não entendeu, galera, volta o vídeo, assiste de novo, tenta fazer os cálculos você mesmo, mas ficamos por aqui. Agradeço a presença de todos. Abração, beijão, tamo junto.